Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouco sobre a suplementação e a estrutura da experiência de aprendizagem. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Os profissionais, eles devem auxiliar os aprendizes na identificação das habilidades a serem aprendidas, definição do contexto nos quais as habilidades serão executadas, além disso, no estabelecimento das metas e no planejamento de experiências de aprendizagem, né? Familiarizando os aprendizes com a situação de instrução, manter também uma comunicação aberta, direcionar a atenção dos aprendizes a informações relevantes da tarefa, criar níveis ótimos de ativação e equilibrar também a prática e o repouso. Em relação à familiarização dos aprendizes e a geração de comunicação, os profissionais de educação física, eles podem aumentar a receptividade dos aprendizes de habilidades, familiarizando eles com o processo de instrução e com o ambiente de prática, oferecendo aí suporte e encorajamento, né? Além disso, alertar os aprendizes para o que podem esperar durante as sessões de aprendizagem pode diminuir suas incertezas e aliviar suas preocupações. É importante também explicar os pontos principais do movimento, demonstrar os vários componentes da habilidade para que o aprendiz ele possa obter uma ideia geral das ações que necessitaria para produzir aquele movimento. E com base no que conhecemos sobre a capacidade limitada de atenção das pessoas, é provável que oferecer uma descrição verbal junto com uma descrição visual seja mais informação do que o aprendiz consegue assimilar de uma vez só. Então, é preferível usar uma descrição verbal e posteriormente a visual e não as duas juntas. Mas não é necessariamente melhor quando se oferece instrução e o aprendiz pode algumas vezes ser a melhor pessoa para determinar qual a informação é informação demais. Então, é ele te falar, né, quando você às vezes está passando muitas informações. É a razão esta porque a comunicação aberta de mão dupla entre o professor e o aprendiz ela é importante. E, além da quantidade de instrução, é necessário também considerar a que aspectos da habilidade a instrução se refere e o que tais instruções podem fazer para ajustar o foco de atenção aí do seu aluno. Em relação à direção da atenção, considerando aí que a capacidade de atenção dos indivíduos é limitada, e que tal capacidade é diminuída mais ainda quando os executantes estão ansiosos, é importante aí para os profissionais de educação física serem capazes de auxiliar os aprendizes no direcionamento do foco de atenção para fontes mais relevantes da informação da tarefa durante todo o tempo. Lembrando que foco de atenção é o ato, né, de direcionar a atenção para as fontes de informação mais relevantes ou para o objeto de atenção do indivíduo. É importante ressaltar, né, que as pessoas elas têm a capacidade de controlar duas dimensões da atenção. A primeira é direção do foco. Eu posso ter um foco externo, que é o ato de prestar atenção em fontes de informação do meio ambiente, e um foco interno, que é a capacidade aí de prestar atenção em informações internas, seja pensamentos, sentimentos, dicas sinestésicas. E a amplitude do foco pode ser um foco estreito, que é o ato de prestar atenção em uma amplitude estreita de informação de cada vez, abrangendo então um pequeno número de informações, e eu posso ter um foco amplo, que é quando eu presto atenção em uma larga amplitude de informações de cada vez, sendo aí sensível ao grande número de dicas ao mesmo tempo.
Então, aqui eu trago para vocês, né? Em relação à amplitude do foco, estreito e amplo, e a direção do foco, externo e interno. Então, quando eu estou prestando atenção, né, na sensação no meu joelho esquerdo, eu estou tendo uma direção do foco interno, para partes ali do meu corpo, e esse foco, essa amplitude está sendo estreita, porque eu estou prestando a atenção só, né, no joelho. Se eu senti todo o balanço do taco de golfe, por exemplo, eu estou tendo uma direção de foco interno, né, que eu estou sentindo, né, uma dica sinestésica, e amplo, porque eu tô sentindo, né, todo o contexto aí do balanço do meu braço junto com o taco, né? A direção do foco externo seria, por exemplo, centro da luva do recebedor, do oponente, externo a mim, né? E é estreito essa amplitude do foco, porque você só tá prestando atenção ali na luva do receptor. Quando eu presto atenção no movimento dos jogadores adversários, a direção do foco é externo, porque eu estou prestando atenção no outro, e a amplitude do foco, porém, ela é ampla, porque eu estou prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, auxiliando aí os aprendizes a identificar dicas relevantes da tarefa e encorajar eles a dirigir sua atenção para as dicas ou as informações mais apropriadas em momentos específicos, os profissionais eles podem promover o desenvolvimento do controle da atenção. E com a prática, gente, os aprendizes eles deveriam se tornar mais competentes no manejo de sua atenção, o que, por sua vez, deveria contribuir com o alcance de suas metas, tá? Algumas dicas de instrução para habilidades abertas, elas direcionam a atenção dos alunos para informações ambientais importantes, então um foco externo. E para habilidades fechadas, em que o ambiente ele é estável e previsível, alguém poderia se beneficiar mais de um foco interno no próprio movimento. Então, eu tenho que ter essa noção de qual a direção do meu foco, qual a amplitude do meu foco que eu vou passar e ensinar para esse meu aluno. Administrando a ativação. As pesquisas elas sugerem que a ansiedade das pessoas é particularmente alta quando elas sentem que sua performance está sendo avaliada. Então, no processo avaliativo, elas apresentam uma ansiedade maior. E para pessoas nos estágios iniciais de aprendizagem, uma elevada ansiedade e ativação pode contribuir aí para a produção de movimentos ineficientes. Então, pode prejudicar esse aprendiz. E para auxiliar, então, os aprendizes, os professores, eles podem auxiliar eles enfatizando metas de processo que envolvem aspectos da ação sobre a qual o aprendiz ele tem controle, em vez de metas de resultado, os quais geralmente estão muito além do controle do aprendiz, do aluno. E, além disso, encorajar o aprendiz a estabelecer metas que sejam realmente realistas para ele não se desmotivar. Equilibrando prática e repouso. Então, as pesquisas disponíveis, elas sugerem que as sessões de práticas que são curtas e mais distribuídas, elas são mais eficazes do que aquelas longas e agrupadas. E aí a gente tem o conceito, né? Prática maciça, que é aquela escala de prática na qual a quantidade de repouso entre as tentativas de prática ou entre as sessões de prática é relativamente mais curta do que a quantidade de tempo gasto praticando. Enquanto a prática distribuída, ela seria aquela escala de prática na qual a quantidade de repouso entre as tentativas de prática ou entre as sessões de prática é relativamente mais longa do que a quantidade de tempo gasto com a prática em si, tá? Então, as pesquisas, né, conforme eu mencionei, elas dizem, né, que sessões de prática que são mais curtas e distribuídas, então essa prática distribuída seria mais interessante para a aprendizagem. Para habilidades discretas, né, que tem o início e fim bem definido, que são de curta duração,
Reduzir aí o tempo de repouso entre as tentativas nessas atividades tem pouca influência na performance ou na aprendizagem. Em alguns casos, menos repouso pode ser até benéfico. Essas habilidades, né, elas têm um tempo de movimento pequeno, assim a fadiga, ela provavelmente não se acumula em um grau forte com a prática maciça. Enquanto para as habilidades contínuas, é mais provável que os estados de fadiga eles se desenvolvam dentro de um período de performance. Assim, diminuir a quantidade de repouso entre as tentativas de prática pode ter um impacto negativo na performance e talvez no processo de aprendizagem do aluno. Técnicas de apresentação da habilidade. A principal meta aí durante o estágio inicial de aprendizagem é adquirir uma ideia geral do movimento. Isso inclui imaginar a forma correta do movimento, perceber o que precisa ser feito para produzir essa forma e uma consciência aí do padrão de feedback sensorial que acompanha as tentativas de performance bem-sucedidas. As técnicas que o educador físico ele pode utilizar para introduzir o indivíduo às situações de aprendizagem e auxiliar eles a adquirir uma ideia geral do movimento podem ser instruções, demonstrações e procedimentos de orientação, que a gente vai ver a seguir. Então, as instruções, gente, os professores aí de educação física, normalmente, eles oferecem as instruções de forma falada, verbal, embora elas também podem ser escritas. E essas instruções, elas contêm informações gerais sobre aspectos fundamentais daquela habilidade. Os aspectos fundamentais da habilidade podem incluir como as habilidades são usadas em situações específicas, onde e como os executantes deveriam mover-se, como deveriam tentar segurar um aparelho ou um implemento, em que prestar atenção e o que ele fazer. Então, ainda sobre as instruções, né? Utilizar instruções para enfatizar a semelhança entre as habilidades, usar rótulos consistentes para habilidades semelhantes, enfatizar princípios mecânicos semelhantes, lembrando aí os aprendizes de princípios previamente vivenciados podem ser usados para a aprendizagem de uma nova atividade. Então, as instruções, elas podem oferecer aí aos aprendizes informações sobre as sensações que eles podem experimentar quando estiverem realizando a habilidade, elevando aí a consciência dos iniciantes, melhorando sua habilidade e incentivando consciência. É importante aí ressaltar, gente, que as instruções podem não ser efetivas uma vez que as descrições verbais de conceito ou princípios podem não ser suficientes para aplicá-los quando aprendem uma nova habilidade. E nesse contexto, outras informações devem ser oferecidas aos aprendizes. Mas se as instruções contêm mais de um ou dois pontos-chave, é provável que os aprendizes eles esqueçam as instruções antes que possam tentar realizar aquela habilidade. E outro fator é que a instrução pode ter o efeito de direcionar o foco de atenção para o aprendiz aí. Diante disso, as instruções elas têm que ser frases simples e diretas que iniciam as pessoas no caminho correto e tem que ser claras, né, como parte importante aí da aprendizagem de habilidades. Então, frases simples, diretas e claras, né? Porque o excesso de informação também pode sobrecarregar aí a atenção do seu aluno. As demonstrações. Existem várias formas de informação visual, como fotografias da própria ação, clipe de filme ou vídeo de performance correta e demonstrações, eles oferecidas aí pelo professor são favoráveis à aprendizagem. E isso é chamado de modelação. Tá? A informação sobre o movimento pode ser com frequência mais facilmente transmitida pela demonstração visual do que pela demonstração verbal. Então, a aprendizagem por observação, ela está relacionada com o processo pelo qual os aprendizes adquirem a capacidade para agir
observando a performance de outros. E as pesquisas, elas demonstram que a observação de um modelo podem promover o desenvolvimento das capacidades de correção e detecção de erro, quase tão bem quanto a prática física real daquela habilidade-alvo. E o instrutor, então, ele deve usar dicas técnicas que direcionem a atenção do aprendiz para importantes aspectos do movimento do modelo, e sugere-se que um modelo é mais útil no início da prática do que mais tarde. Destaca-se, gente, que as evidências experimentais, elas indicam que os principiantes podem vir a ter benefícios da aprendizagem mesmo observando demonstradores não treinados, tá? O modelo, ele pode ver o modelo não treinado e ouvir o feedback aumentado pelo instrutor, tá? E dessa forma, observar o modelo com maior frequência leva a uma melhor aprendizagem daquela habilidade. Agora, em relação ao modelamento auditivo, né? Tem habilidades em que a demonstração visual é menos eficiente para a aprendizagem que outras formas de demonstração. Então, há habilidades em que o modelamento auditivo ele pode ser tão eficiente para a aprendizagem quanto o modelamento visual. Por exemplo, a aprendizagem da sequência rítmica de uma série de passos de dança. Então, o modelamento auditivo pode ajudar. Ou, quando eu quero ensinar aqueles passos específicos do basquete, do handball, eu posso usar com salva de palmas, né, para modelar esses passos que o aluno tem que dar. Teorias que visam explicar como a observação da demonstração influencia na aprendizagem. Então, nós temos a teoria da mediação cognitiva, em que encontramos 4 subprocessos que orientam a aprendizagem, sendo ele o processo de atenção, que está relacionado com a concentração na tarefa, processo de retenção, que seria a utilização da memória com códigos de símbolos, processo de reprodução do comportamento, que seria a transformação dos códigos simbólicos para ação, e processo de motivação, que se traduz aí na vontade do executante, e sem ela, a execução fica prejudicada e pode não acontecer. Teoria da visão dinâmica do modelamento. Essa teoria afirma que o sistema visual ele capta a informação e oferece diretamente as bases para coordenação e controle do movimento, não necessitando aí transformar a informação recebida em códigos simbólicos depositados aí na memória. Então, implementação da demonstração nas aulas de educação física. Primeiro, né, a demonstração ela é mais útil em situações em que a habilidade a ser aprendida requer um novo padrão de coordenação, e a demonstração verbal é mais útil em situações em que a habilidade ensinada requer apenas algumas mudanças de parâmetro, tá? Ao demonstrar, evitar comentários verbais para não desviar a atenção do aprendiz e dar ênfase aos aspectos críticos da habilidade demonstrada, se necessário, alertá-los verbalmente antecipadamente. E se o professor ele não tem domínio da habilidade a ser demonstrada, pode utilizar outro meio, como vídeo ou um aluno da turma, e divida a turma em 2 grupos, onde um executa e o outro observa o colega, a fim de dar aí a oportunidade ao aprendiz de observar o colega que também está na situação de aprendizagem. E quando for o caso, utilize demonstrações auditivas para facilitar o desempenho, por exemplo, batidas de palma para marcar o compasso. Pistas e instruções verbais. A instrução verbal e capacidade de atenção, né? Lembre-se que as pessoas têm uma capacidade limitada para assimilar a informação recebida. Então, essas instruções têm que ser curtas e de 1 a 2 palavras. Por exemplo, posição do joelho. E um dos problemas associados às pistas verbais é que elas podem conter muita pouca informação ou informação demasiada e não fornecer aí ao aprendiz a informação necessária para atingir a meta da habilidade. Então,
devem ser frases curtas e concisas, chamar a atenção das pessoas para a informação reguladora relevante no desempenho da habilidade e fornecer pistas que ajudem aí os aprendizes a se concentrar nas partes importantes das habilidades. Agora, em relação ao procedimento de orientação, existe a orientação ativa, em que os profissionais de educação física eles manipulam o ambiente da performance de uma maneira que permite aos aprendizes assumir controle ativo do movimento em outra forma independente. Como resultado, o aprendiz ele ganha uma ideia geral das exigências da ação e do feedback resultante que acompanha aí a produção do movimento. Esse tipo de orientação, ele desempenha um papel importante em atividades como a ginástica. Por exemplo, eu posso usar cintos de segurança ou uma ajuda aí para o aluno ele fazer aquela execução. E temos a orientação passiva, que envolve aí o movimento passivo do aprendiz para introduzir uma nova habilidade. Entretanto, essa orientação ela modifica a sensação da tarefa, de forma que o movimento ele é diferente quando o aprendiz tenta executar sem assistência do professor. Além disso, os processos de tomada de decisão eles podem ser diferentes quando os aprendizes não são solicitados a controlar seus movimentos, quando em comparação quando estão se movimentando por si próprio. Essa orientação passiva, gente, seria o professor pegar aí, por exemplo, eu estou ensinando tênis para o meu aluno, pegar aí no braço do aluno e fazer com ele aquele movimento, tá? E ela deve ser mais útil inicialmente quando os aprendizes estão desenvolvendo suas ideias mais básicas sobre a tarefa, tendo em visto que essa forma de auxílio temporário ela pode auxiliar os alunos a reconhecer as características básicas da habilidade, além de dar a eles uma grosseira indicação do que eles deveriam tentar fazer e os inicia aí no seu caminho para realizarem sua primeira tentativa sem auxílio. Porém, esse auxílio ele deve ser removido o quanto antes que a tarefa ela seja realizada então com independência para não deixar o aluno, né, com essa sensação modificada. Formas de prática. Então, toda aprendizagem, ela requer alguma forma de repetição, prática ou experiência. Então, a prática de habilidades motoras, ela pode ocorrer em muitos momentos e lugares, sobre variedade de condições. Então, eu tenho técnicas de prática física, que a melhoria da habilidade, ela requer uma repetição física sistemática, então uma repetição daqueles movimentos. Porém, aprendemos que a repetição física por si só não garante aí a melhoria da habilidade, à medida que isso também vai depender da natureza e da qualidade dessa prática. Então, nós temos, por exemplo, prática de simulador, né? Que seria um aparelho de treinamento que imita as várias características, né, da tarefa em tempo real. Então, um aparelho aí, um simulador simulando aquela habilidade. Prática em câmera lenta, né? É um método aí que os profissionais ele utiliza para a prática do aprendiz da habilidade e é a prática em câmera lenta, que é ele executar aquela habilidade de uma forma mais lentificada. Prática parcial é o procedimento aí envolvendo a prática de uma habilidade complexa em uma forma mais simplificada. Então, ele simplificar aquela prática. E a prática aí de detecção de erros, né? Que está relacionado, né, a capacidades aprendidas dos indivíduos para detectar erros nos movimentos que produzem, por tornarem-se aptos a interpretar o feedback resultante aí dos seus movimentos. Então, além disso, né, nós temos técnicas de treinamento mental, que é o procedimento na qual os indivíduos eles pensam, né, sobre a realização da habilidade motora, na ausência aí do movimento observado. Essa prática mental, então, é o procedimento de treinamento mental na qual os executantes ele pensam sobre os aspectos cognitivos, simbólicos ou processuais da habilidade motora na ausência de um movimento observado. Por exemplo, pensar na sequência de passos de uma coreografia. Então, ele está lá a todo momento realizando nessa técnica.
A imaginação, ela é o procedimento de treinamento mental no qual os executantes eles se imaginam executando uma habilidade motora na perspectiva de si mesmo ou de uma terceira pessoa, tá? E a imaginação mental de componente muscular ou proprioceptivo, sensação de uma tarefa, ela é mais eficiente quando os executantes estão muito familiarizados com aqueles componentes. Então, eles conseguem realmente se imaginar a sensação que eles teriam. Para finalizar, o efeito da precedência e receticidade ou efeito da posição serial. O que é isso? É o fato dos primeiros e os últimos itens de uma sequência apresentada, geralmente eles serem lembrados com mais facilidade, sendo que os itens apresentados no meio são menos lembrados, tá? Particularmente evidente nas tentativas iniciais de prática e geralmente eliminado à medida que a pessoa aperfeiçoa o seu desempenho. A implicação do efeito para instrução é que quando alguém ensina uma habilidade serial como ginástica, os aprendizes eles têm maior dificuldade de lembrar do que fazer nos segmentos intermediários. Dessa forma, é importante que o professor ele enfatize esses segmentos intermediários para que o aluno ele consiga aí recordar a série, né, de ginástica, tá? Aqui foram as referências utilizadas nessa aula. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Qualquer dúvida pode mandar mensagem e nos vemos na próxima. Muito obrigada!